A mensagem ainda dentro do livro de Atos, né? Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Esse versículo, irmãos, tem muita coisa aqui, é muito gostoso, né? Muito gostoso. Mas antes da gente entrar para falar desse versículo, a gente queria compartilhar um pouco sobre esse capítulo 9, porque ele é um capítulo bastante extenso, mas ele é muito importante dentro da sequência do livro de Atos, né? Então, só para nossa apreciação, porque quando a gente lê o capítulo 9, dá aquela impressão de que inicia-se o ministério de Paulo, mas na verdade o início do ministério de Paulo ainda não é no capítulo 9, certo? O início do ministério de Paulo é no capítulo 13. É tão interessante a Bíblia, irmãos, é como o Espírito Santo ele coloca as coisas que por exemplo, nesse capítulo 9, quando a gente vê a conversão de Paulo, desde o versículo 1, como foi que ele recebeu a visão, até mesmo recebeu a visita, né, de Ananias, que ele foi introduzido na prática da vida da igreja, até mesmo ele foi até a Jerusalém para estar junto com os irmãos. Então dá aquela impressão que o ministério de Paulo ele inicia no capítulo 9. Mas por incrível que pareça, quando chega a partir do versículo 32, então dá uma virada, apresentando novamente ou seja, que ainda o ministério de Pedro ele é evidente dentro do livro de Atos. Porque o ministério de Pedro, a gente, muitas vezes a gente lendo, e algumas pessoas também acham, que o ministério de Pedro chegou no capítulo 9, aqui, no final do capítulo 9, acabou o ministério dele, né? Na verdade, não. Na verdade, o ministério de Pedro, ele vai junto com, ou seja, ele vai dando um início, ou seja, como uma ponte para o ministério do apóstolo Paulo. Então é exatamente isso, porque nós temos aqui 2 episódios no capítulo 9, nesse final, que vem mostrar que ainda está se tratando do ministério de Pedro. Que na verdade o ministério de Paulo, quando a gente vai ver aqui, mesmo que tenha uma evidência, Paulo ele se fortalecendo, até mesmo ele falando mensagens, né, deixando exemplos para nós na questão de mensagem, na ousadia do evangelho, mas ainda não é o início do seu ministério. Então, irmãos, antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria deixar claro para todos vocês que, na verdade, a partir do livro de Atos até o livro de Apocalipse, ou seja, de Atos estendendo até as epístolas, né, traz a evidência de ministério de 3 pessoas que foram levantadas pelo Senhor. É claro que quando eu falo 3 pessoas, não quer dizer que os 11 que foram levantados pelo Senhor, os 11 apóstolos, não fizeram nada, não, mas é o que foi escrito por meio de Lucas, e é claro também, ou seja, escrito de Lucas pelo Espírito, e que o Espírito também registrou nas epístolas e no livro de Apocalipse, né? Claro que eles trabalharam. Quando a gente olha a história da igreja, nós vemos que todos eles trabalharam pelo Senhor, eles fizeram a obra do Senhor. Se nós formos olhar aqui, irmãos, né, a rapidez na qual, depois daquela saída dos irmãos da igreja de Jerusalém, no capítulo 8, até aqui, se você for ver a quantidade de igrejas que foram levantadas, né, tudo também é fruto dos 12, né, dos 11 juntamente com Pedro. Então a gente vê que, e não somente isso, mas mesmo no tempo, o Senhor, ou seja, Paulo levando a cabo o seu ministério, mas por outro lado, os apóstolos ainda trabalhavam, mas era o que registrou. Então, quando eu falo 3, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus mesmo, ele
ele já dava essa indicação quando ele estava com os apóstolos, né? Ou até mesmo antes, quando Pedro ele foi convertido, quando ele foi trazido para o Senhor, para ser discípulo do Senhor, para ser um seguidor do Senhor, o Senhor falou para ele: vem que eu te farei pescadores de alma. Pescadores de alma. Porque Pedro era um pescador. Ele era um pescador. Então, naquela condição que ele estava e naquela qualificação que ele tinha de ser um pescador, o Senhor Jesus, quando o encontrou, falou que ele seria um pescador de homens. Então, na verdade, aquilo ali já definiria qual seria o seu ministério, ou a linha do seu ministério, qual seria o seu serviço a Deus, que era o evangelho, que era pescar homens. E, na verdade, foi o que aconteceu, porque em Mateus capítulo 16, no versículo 18, quando o Senhor falou para Pedro que ele era Pedro, mas o Senhor edificaria a sua igreja sobre a pedra, mostrou para ele que dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, aquilo ali era uma indicação, irmãos, de que ele teria a liderança para fazer entrar no reino do céu os pecadores. Claro que primeiramente os judeus e depois os gentios, e assim aconteceu. E depois, mais ainda, nessa série de mensagens que nós estamos vendo, nós vimos que também essas chaves, que anteriormente a gente achava que seria somente uma para os judeus e outra para os gentios, essas chaves também foram para os samaritanos. Então, Pedro, quando em Atos capítulo 12, nós vemos ali que ele toma a liderança para falar. Ali, irmãos, quando ele falou aquela mensagem maravilhosa, a gente já viu o início do ministério de Pedro, que foi a partir do capítulo 2, ali inicia o seu ministério, certo? Mas ali no capítulo 1, nós vemos que quando o Espírito foi derramado, irmãos, e quando no capítulo 2, ou seja, Pedro, ele tem aquela pregação, muitos recebem o Senhor, muitos aceitam o Senhor, e todos eram judeus. Então ali foi aberta a porta para os judeus. E nós estamos próximo aqui no capítulo 10, né? Então no capítulo 10 aqui, nós vamos ver que também, mesmo sendo gentios, que o Senhor já tinha separado a Saulo para os gentios, né? Mesmo sendo gentios, mas foi Pedro que abriu a porta para os gentios. Então, o ministério de Pedro foi uma ponte, até mesmo levando para dar início ao ministério de Paulo. Então, isso aí é muito interessante, como que o Espírito Santo ele faz essa ligação. Quando nós vemos no livro de Atos, nós não vemos também muito a evidência de João. A gente vê aqui João como um companheiro de Pedro. Nós vimos Pedro e João indo para o templo na cura do coxo. Depois vemos também outros episódios que eles foram presos, né? Mas o ministério de João ainda não era evidenciado. Então, quando a gente fala assim, a liderança da obra, no sentido de levar adiante o ministério, era através de Pedro, né? Mas João, na verdade, ele iria exercer o seu ministério futuramente, porque quando o Senhor Jesus encontrou com João, o que o Senhor falou para ele? Ou seja, não é que o Senhor falou para ele, como foi a condição de que o Senhor Jesus encontrou a João? Ele estava remendando a rede. Irmãos, pela revelação divina, ali já indicava qual seria o ministério de João, que nós chamamos de um ministério remendador. É um ministério conclusivo, é um ministério de conclusão, quando houve a situação das igrejas na condição que estava, de degradação, então foi onde ele foi levantado para poder remendar essas redes, tapar os buracos, né, da rede, para que os peixes não vazariam, né?
Mas entre o ministério de Pedro e o ministério de João, teve o ministério de Paulo, que foi um ministério de edificação, ele como alguém que tinha o ofício de fazer tendas, então ele tinha esse trabalho de edificação, tanto na questão do estabelecimento das igrejas, como também a edificação das igrejas. Quando nós vemos o ministério de Pedro, irmãos, é bastante claro que ele trabalhou muito a questão do evangelho, claro, primeiramente no meio dos judeus, é bastante evidente, era a obra dos judeus. Quando a gente lê o livro de Gálatas, até mesmo Paulo, ele fala que Pedro, ele foi designado para os judeus, mas ele foi designado para quem? Para os gentios. Ele foi designado para os gentios. Então, deixa essa evidência que o ministério de Pedro, ele era um ministério para a pregação do evangelho, ou para abrir as portas, tanto para os judeus, como para os gentios, e em meio a isso aí também para os samaritanos, para que eles pudessem ter acesso à entrada no reino dos céus para viver essa realidade. Quando a gente vai adiante no ministério de João, você vê mesmo, João, ele só foi usado, irmãos, logo depois da morte de Paulo. Está vendo? Ele foi usado. Quando nós vemos o livro de Atos, não tem evidência das obras de João, mas João, ele só foi usado pelo Senhor depois da morte de Paulo, porque foi quando nós lemos 2 Timóteo, nós vemos a condição das igrejas na época, que era a condição de degradação. Mas o que aconteceu? Então, João, ele foi mantido, certo, por Deus, foi conservado por Deus, para poder, nesse final, ele poder realizar o seu ministério. Foi onde tem as epístolas, as 3 epístolas de João, o Evangelho de João e a consumação, que é o livro de Apocalipse. Você vê, o Evangelho é a consumação dos Evangelhos, As epístolas, é claro que ainda tem o livro de Judas, Mas o livro de Apocalipse é a consumação. Então, ele fechou. Então, o Senhor utilizou esses 3 vasos para completar a sua obra na economia de Deus, no Novo Testamento. Agora, por que o livro de Atos dá um relato comprido do ministério de Paulo? Porque Deus já havia designado a Paulo para os gentios. Então, por isso que nós vimos que, uma das mensagens, nós vimos que Paulo, ele tinha uma tripla, ou seja, qualificação, uma tríplice qualificação. Nós vimos que ele era catedrático na cultura grega, também na religião hebraica, que é a religião judaica, mas também ele era um cidadão romano. Então, você vê que as qualificações dele, de fato, o Senhor usaria em ressurreição para ele poder alcançar o mundo gentil, o mundo pagão, com diferentes culturas, com diferentes religiões, diferentes filosofias, diferentes maneiras de pensar. Então, tinha que ser uma pessoa dessa qualificação, certo? Quando a gente olha Pedro, por exemplo, apesar, quando nós vimos que era um pescador, mas tinha que ser o pescador, mas, como o Senhor falou, o pescador de homens, é um pescador de homens, Então, ele foi essa pessoa. Por outro lado, irmãos, quando a gente lê o capítulo 9, nós vemos também que, apesar quando a gente olha aqui na questão de Saulo, até mesmo rapidamente ele chegou até formar um grupo de discípulos. Você vê a capacidade que esse homem tinha. Rapidamente ele conseguiu um monte de seguidores. Mas, irmãos, sempre nós vimos isso, que foi a soberania de Deus, ele
ele sair fugido, porque quando ele falava, ele causava tumulto, tinha muita discussão, causava tumulto, e as pessoas queriam pegá-lo, né? Então ele teve que fugir, mas isso era porque o Senhor queria trabalhar primeiramente nele. Quando nós vemos Pedro, irmãos, Pedro, ele foi aperfeiçoado pelo Senhor Jesus num período de 3 anos e meio. Aqueles 3 anos e meio ali, era o Senhor Jesus preparando os seus discípulos, e claro, especialmente, né, a Pedro, era o seu aperfeiçoamento. Quando nós olhamos, se você pegar os 4 evangelhos, irmãos, e ver quem era Pedro, é muito evidente aquele Pedro apressado, aquele Pedro, né? Para você ter ideia, um Pedro que até negou o Senhor, tinha respostas rápidas, né? Não pensava antes de falar, é muito evidente. Por que a Bíblia registra isso? E exatamente mostra o Senhor, para que o Senhor possa usar alguém, ele precisa aperfeiçoar essa pessoa, aperfeiçoar no seu caráter, aperfeiçoar, irmãos, em todos os aspectos, né? Precisa ser aperfeiçoado. E o Senhor usou Pedro, ou seja, aperfeiçoar Pedro em 3 anos e meio. Então, quando a gente chega no livro de Atos, não é mais o Pedro, né? Que a gente conheceu nas epístolas. Nas epístolas realmente era o Simão Barjonas, era aquele homem de barro, aquele barro, né? Que não era útil para edificação, mas o Senhor mudou o seu nome e pelo seu nome via que era alguém que era útil na edificação da casa de Deus. Então, da mesma forma, aqui, alguns mesmo acham que o ministério de Paulo começa no capítulo 9, porque começa a dar um registro grande, né, de o seu, como chama, do seu, a sua conversão, e logo em seguida ali em Damasco, ele fazendo aquilo, e depois indo para Jerusalém, né, e falando aquela mensagem maravilhosa, cheio de poder, muito, já pregando o evangelho, né, e deixando até mesmo um modelo, irmãos, muito bom, porque ele pregou acerca de quê? Ele pregou acerca do Filho de Deus e também ele como Cristo, o Filho de Deus, ou seja, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, que ele deixou um modelo que a melhor maneira de falarmos do Evangelho, ou o conteúdo do nosso Evangelho, temos que falar da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. E nós podemos acrescentar o que nós temos também em capítulo 2, capítulo 4 de Atos, uma coisa também que Pedro falava do nome do Senhor Jesus. Essas 3 coisas, o nome, a pessoa e a obra de Cristo, deve ser o conteúdo do nosso Evangelho, né? Então, mas depois disso aqui, irmãos, dessas atitudes aqui, certo? Dessas atitudes aqui, quando a gente você lê do capítulo 9, a conversão de Saulo, e vai para o capítulo 13, onde começa o seu ministério, dá uma impressão que é pouco tempo, que foi muito pouco tempo que ele começou a exercer o seu ministério. Não, ele precisou de um longo tempo para Deus aperfeiçoar, um longo tempo. Quando você lê aqui, a partir do versículo 20, até o versículo 25, aqui, por exemplo, ele era muito capaz, como eu falei, uma capacidade tremenda que, rapidamente, ele já tinha discípulos. Então, você imagina se uma pessoa dessa, com essa capacidade que tinha, já com um grupo de discípulos para fazer a obra do Senhor, irmãos, seria o fim, né? Seria o fim dele e da economia de Deus no Novo Testamento, porque ele se orgulharia, essa pessoa precisava ser trabalhada. Irmãos, mesmo que a gente fala
em qualificação, uma pessoa como Paulo, que tinha uma tríplice qualificação, daquelas que as mais importantes do mundo da época, né? Mesmo Pedro, como a qualificação de um pescador para desempenhar a sua função de pescador de homens, tudo, irmãos, na verdade, teria que passar por um processo de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Eu creio que cada um de nós, em todo o nosso viver diário, desde o nascimento, vivendo com os nossos pais, né, o que adquirimos durante nossa vida humana, eu creio, irmãos, que tudo é para levar adiante a vontade de Deus. Mas uma coisa, temos que estar ciente que tudo isso Deus precisa fazer passar pela morte e ressurreição. Algum tempo atrás, até bem nós na vida da igreja, a gente que se falava, né, que não, a pessoa já está pronta, já é madura, a pessoa já para fazer a obra de Deus. Irmãos, quando você olha na Bíblia, é contrário à Bíblia. Porque se você for olhar, todos os homens que Deus usou, primeiramente Deus trabalhou neles. Porque Deus Ele não interessa no modo ou no método do que é realizada a obra. Não, Deus não tem interesse em métodos. Deus tem interesse na pessoa. Sempre a gente fala o seguinte, se você for olhar biblicamente, não é? Você vê, a Bíblia é um livro cheio de Deus, do início ao final, cheio de Cristo, do início ao final. Você tem no Antigo Testamento o Cristo prometido, o Cristo profetizado, o Cristo tipificado, o Cristo, figurado. Você vê o Cristo figurado, não é isso? E no Novo Testamento você tem a realidade de Cristo. Então essa é a Bíblia, é cheia de Deus, é cheia de Cristo. Mas irmãos, se você for olhar, a Bíblia é um livro cheio de homens, homens no capítulo 2 em diante, tem homens, né? Até o final é cheio de homens, porque Deus quer usar o homem, Ele quer usar o homem, é cheio de homens. Mas quando você olha na Bíblia o exemplo desses homens, você pode ver, todos eles foram trabalhados por Deus. E eu até mesmo, eu diria o seguinte, que esses homens, o serviço deles diante de Deus, ou até mesmo a durabilidade do serviço desses homens, foi de acordo com a pessoa deles. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, tem homens aqui que serviu o Senhor tão pouquinho tempo, deu recado e foi embora. Tem outros que serviu um pouco mais, outros serviram metade da sua vida. Mas irmãos, teve outro que eternizou o seu serviço, porque o seu serviço a Deus vai até onde a sua pessoa vai, ou até onde você permitiu Deus trabalhar na sua pessoa. Você percebe, irmãos? Quem foi uma das pessoas que Deus eternizou o seu serviço? Foi Davi. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele conhecia a Deus, ele sabia, irmãos, se jogar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar. Quem mais não foi trabalhado no Antigo Testamento do que ele? Os demais, você vê, tinha reis mesmo que
foi citado ali, mas sem importância e não agregou nada em relação ao plano de Deus. Por quê? Porque não eram pessoas trabalhadas, muito pelo contrário, levou o povo a pecar. Entende, irmãos? Então, até onde vai o nosso serviço? É até onde nós permitimos Deus trabalhar. Então, não é como fala assim, não é o quanto você sabe ou tem, ou quanto você é capaz, né? Não é, mas é o quanto você permite Deus trabalhar. A Bíblia traz muitos exemplos, e um exemplo assim fundamental, tão claro, que eu não sei como que as pessoas não vê essa questão, né? E acha que qualquer um, né, assim, pode levar adiante o plano de Deus, a vontade de Deus. O exemplo mais claro que temos na Bíblia é o de Moisés. Moisés, irmãos, é qual o de Paulo. Quando a gente lê Gálatas 1, né, versículo 15, 17, o que a gente vê ali? A gente vê Paulo ali, que ele foi separado, esse hino que nós cantamos, né, foi separado antes de nascer. Né? Ele foi separado antes de nascer. Moisés, irmãos, ali, quando ele nasceu, ele era para ser realmente o libertador do povo de Deus. Para ser o libertador do povo de Deus. Para libertar o povo, até mesmo de uma escravidão que foi profetizada, ou que foi prometida. Deus prometeu isso. Quando a gente lê Gênesis capítulo 15, a gente já viu, em uma das mensagens aqui, nós vimos isso. Que juntamente com a bênção veio aquela maldição. Né? Veio aquela maldição de 400 anos. O povo de Israel peregrinar, certo? Como escravo. Mas quando onde Deus fez cair Moisés, onde fez parar ou cair? Dentro do palácio do rei, do faraó. E a Bíblia diz claramente para nós que ele foi educado em toda a ciência do Egito, irmãos. Ele foi qualificado, uma pessoa que é preparada como um príncipe, né, ele é qualificado em todos os aspectos de guerra, aspecto de construção, de edificação, principalmente o Egito, que era forte na questão da edificação, e tantas outras coisas. Quando você lê, não sei se você conhece uma história, um conjunto de livros, né, de história de Flávio Joséfos, é o melhor historiador que tem, né, até hoje, todos os mestres pode confirmar isso, né, tanto do Antigo Testamento e especialmente do Novo Testamento. Flávio Joséfos mesmo, né, ele, acho que é uma coleção de uns 4 livros, né, Flávio Joséfos mesmo, ele quando ele tocou na questão de Moisés, dentro da história, ele falou que Moisés era catedrático em guerras, muito habilidoso na questão de guerras, né? Porque o Egito guerreava muito com Cuxi, né? com os cuxitas, né? Todo o pessoal daquele norte, né? Norte da África, né? Então, ele foi habilitado, irmãos, muito habilitado, mas Deus usou todas essas qualificações assim do nada? Não, Deus fez morrer todas essas qualificações. Quando ele foi visitar seus irmãos ali, ele já sabia, irmãos, ele já sabia, porque consequentemente sua mãe, enquanto amamentava, falava para ele do propósito de Deus para ele, que ele seria o libertador. E ele foi mesmo, ele foi de peito aberto como libertador. Por que eu falo que foi de peito aberto? Porque ele encontrou um egípcio maltratando um dos seus irmãos, um judeu. E ele, com um só golpe, matou a pessoa, está vendo? Mas não era assim que Deus queria usar. Então, para encurtar a história, quando
ele matou esse egípcio que ficaram sabendo, ele fugiu para onde? Para um deserto. Ele foi para o deserto de Midian, irmãos. Então, esse deserto é exatamente o deserto onde Deus onde Deus iria esvaziá-lo, mas é de onde também Deus iria chamá-lo. Então, por isso que, para encurtar a história, a gente divide os anos de Moisés, que foram 120, em 4 períodos de 3. Os 40 primeiros anos, onde ele foi preparado, foi qualificado. Os segundo 40 anos foi onde ele foi esvaziado de tudo que ele aprendeu. E os últimos 40 anos foi os anos que ele serviu ao Senhor. Então, como desprezar um princípio que Deus deixa para nós? E a gente costuma dizer o seguinte: como você pode dividir? Primeiro 40 anos é assim, eu posso. Não é Moisés, não é assim? Chegou lá, vamos libertar, mata, eu posso, sou capaz. Eu fui educado em toda a ciência do Egito, então eu sou capaz. Primeiro 40 anos, eu posso. Mas quando vai para o deserto, é o segundo 40 anos, eu não posso. E o terceiro 40 anos Deus pode. Está vendo, irmão? Então a mesma coisa foi Saulo. Quando eu olho o capítulo 9 aqui, essa última parte, eu vejo aquele camarada cheio de gás, né? Primeiramente porque, naturalmente, já quando ele vinha a caminho de Damasco, ele já vinha cheio de ego, talvez ele vinha em êxtase. Poxa, recebi carta da cúpula, né, dos principais, então eu tenho todo o poder. É como nós falamos naquela mensagem, ele tinha um propósito definido, ele tinha seu poder. Então Deus o faz cair do cavalo, né? Mas aqui, novamente, quando ele tem liberdade para pregar o evangelho, você pode ver aqui, irmãos, isso aqui ele faz meu Deus do céu, ele não tinha medo de nada e discutia. Quando ele chega em Jerusalém mesmo, ele já chegou mesmo para arrebentar, né? Aí o Senhor falou assim, é igual Moisés no Egito. Até assim então, o que aconteceu? Depois levaram ele para Tarso, ou seja, levaram ele para Cesareia, e depois de lá, ele foi para Tarso, e sumiu o Saulo, sumiu, muitos anos. O que a gente pode registrar, irmãos, por exemplo, Gálatas capítulo 1, fala que ele passou muito tempo aonde? No deserto da Arábia. Deserto da Arábia. Eu sempre costumo dizer, todos aqueles que querem servir ao Senhor, o Senhor vai levar para um deserto. Porque é no deserto onde o Senhor vai nos esvaziar, vai nos desqualificar, né? Mas com certeza Ele usará em ressurreição. Por muito tempo ali, irmão, ele ficou esquecido. Quando nós vamos ler o capítulo 11 depois, entrar no capítulo 11, você vai ver, Barnabé descobre ele lá, né? Descobre, fala, puxa, esse jovem é útil, vamos lá. Coitadinho, o bichinho já estava já encostado, porque nesse período, quanto o Senhor não pôde trabalhar nele? Foi esvaziado, esse período no deserto da Arábia. Então, do capítulo 9 até o capítulo 13, são longos anos, irmãos, muito tempo. Para chegar no capítulo 13, e a partir dali, né, e até mesmo, quando a gente chegar até o capítulo 28, nós vemos uma evolução, até mesmo no capítulo 13 em diante, tem muita evolução na sua vida, irmão, muita evolução. Você vê o amadurecimento dele, porque não é assim, né? O Senhor, Ele trabalha em nós todos os dias e durante toda a nossa vida, Ele trabalhar. Então isso eu estou compartilhando para que vocês tenham a percepção de que tudo que vem sobre nós, irmãos, é para o nosso aperfeiçoamento. É para o nosso aperfeiçoamento, porque o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer trabalhar em nós, Ele quer nos transformar. Assim foi o Saulo, mas é claro,
diante disso aí, quantas visões e revelações ele não recebeu? Quando a gente lê 2 Coríntios mesmo, nós vimos, irmãos, que ele teve muita revelação. As revelações em cima no céu, na terra e até embaixo da terra, você vê que ele teve as revelações e visões tremendas. E nas suas epístolas, deixa claro que realmente foi o que aconteceu, né? É claro que a sua conversão foi por meio de uma visão, Não somente isso, mas até mesmo a ajuda que ele iria receber do membro do corpo de Cristo também veio por meio de uma visão. Por meio de uma visão que Ananias recebeu. Paulo, na verdade, se você for ver, Saulo teve duas visões, uma no caminho para Damasco e outra quando o Senhor falou para ele, falou assim, que viria alguém e iria impor a mão sobre ele, e aquelas escamas cairiam. Depois o Senhor dá outra visão para Ananias, está vendo? Quando você chega aqui no capítulo 10, quer ver, no capítulo 10, da mesma forma, né, nós vemos aqui, Cornélio, que era o centurião da corte, né, ele também teve uma visão, porque ele sempre orava a Deus, e no versículo 3, quando fala assim, este homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora nona do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, tal. Quando você vai a partir do versículo 17, ou seja, versículo 9, da mesma forma, quando ali naquela hora sexta, quando Pedro ele subiu para orar, o que aconteceu? Então ele teve um êxtase, e o céu abriu, ele viu, ele teve uma visão, está vendo? Então, para isso chegar até os gentios, então Deus deu essa visão. Então não foi uma coisa simples, né? Por outro lado, eu queria ler com vocês em Atos capítulo 26, aqui, só para a gente resumir o ministério de Paulo, né? No versículo, no versículo 16, aliás, eu vou ler antes aqui, porque é um capítulo também que fala da sua conversão, que nós falamos em mensagens passadas, que a conversão de Saulo foi tão importante, que no livro de Atos, Lucas registrou 3 vezes, no capítulo 9, capítulo 22 e no 26, no 12 ele fala assim, como era a sua defesa diante do rei Agripa, né? E ele fala, com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Aí 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora, a partir do 16 até o versículo 18, irmãos, o Senhor falou para ele a finalidade pelo qual o Senhor queria. Ele já definia, ele fala assim, ó, no 16, mais, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque, olha aí, ó, eu gosto dessa expressão, porque por isto te apareci, por isso, para quê? Para que eu te apareci? Olha aí, ó, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais ainda aparecerei. Quer dizer, essa visão de caminho de Damasco, mas muitas visões, irmãos, que é o que ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 12, foi essas visões que ele foi ganhando à medida do tempo, entende? E voltando aqui para o texto, ele fala assim, aí ele mostra, 17,
o ainda porque, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, olha aí, para lhes abrirem os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão e perdão, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o Senhor foi taxativo para mostrar qual seria o seu ministério, que seria entre os gentios, apesar dele muitas vezes se voltar para os judeus, mas o Senhor deixou claro, e também o seu ministério foi no meio dos gentios, onde ele levou o evangelho para esse mundo pagão, para esse mundo gentil, onde o Senhor o usou, né? E tendo ele a finalidade de evangelizar toda a terra, irmãos, cumprindo Atos 1:8, que era até os confins da terra. Você vê que quando você olha, lê os escritos dele, você vê que a finalidade de Paulo era ir até a Espanha, Mas Deus lhe deu graça, por outra maneira, de ele pregar o evangelho em Roma, que já era muito distante, está vendo? Mas é claro que o Senhor poderia, irmãos, né, poderia conservar. Quando você lê esses capítulos aqui, do 21 até o 26, você vê a jogada que esses governadores, esses reis fizeram com ele, né? E Deus não concedeu que ele libertasse, porque na verdade Deus queria utilizar Paulo, ele queria utilizar Paulo também para escrever as cartas, as principais cartas, que é o livro de Efésios, o livro de Colossenses, o livro de Gálatas e Filemão, né? Então, onde foi cartas que foram escritas aonde? Na prisão, e são cartas elevadíssimas, como o livro de Efésios, o livro de Gálatas, muito elevado, né? O livro de Colossenses, muito elevado. Está vendo, irmãos? Então, Deus assim fez, dentro da sua soberania, confinou ele numa prisão para que ele fizesse, para ele escrevesse essas cartas que hoje são tão úteis. Então você vê, dentro do Novo Testamento, onde temos 27 livros e 4 são os evangelhos e demais as epístolas, mais um livro de Apocalipse, você vê 14 epístolas foram escritas por Paulo, né? Alguns falam 13, mas para mim, o meu sentimento, minha maneira de ver, eu creio que ele também leu o livro ele escreveu o livro de Hebreus, porque tem citação de Timóteo, ele cita Timóteo ali, e as palavras ali, aquele jeito, só pode ser ele. E claro, a maioria dos mestres cristãos também afirma isso aí. Então, 14 epístolas. Então, ele não teve somente o ministério de levar o evangelho, edificar as igrejas, né, com as suas idas, com as suas visitas, mas também ele teve um ministério que eu lembro quando o irmão Dong falava, né, que é o ministério epistolar, ou seja, onde ele escreveu todas essas epístolas. Então, foi um servo muito, muito usado por Deus. Mas voltando aqui para Atos, né, no capítulo, vamos lá para Atos capítulo 9, né? Ainda não é, certo? Não é apesar de termos aqui a sua conversão, tudo que nós falamos, ele ali pregando em Damasco, depois indo para estar com os discípulos lá em Jerusalém, ainda não era o seu ministério. Aí quando nós chegamos aqui no versículo capítulo 9, né, no versículo 31, né, no versículo 31, onde fala: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E depois, no versículo 32, fala assim, passando Pedro
por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, que essa cidade de Lida, ela já perto de Jope. Nós vamos ver também aqui, onde ele ficou hospedado na casa de Simão, o curtidor, foi onde ele recebeu a visão. Então, por isso que, quando você vai lendo o capítulo 9, a conversão de Paulo, novamente, Pedro entrando em cena, parece que Pedro sai de cena, aí novamente ele entra em cena. Então, é como se fosse assim, ó, uma ponte até chegar ao capítulo 13, porque ainda nós temos o capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, onde a porta do reino dos céus é aberta pelas chaves que foi concedida para Pedro. Está vendo? Então não encerrou, não é que encerrou, eu não gosto de usar essa, não nós vemos aqui que os escritos do livro de Atos, né, ele passa agora, a partir do capítulo 13, dá atenção ao ministério de Pedro, mas o ministério de Pedro continua, irmãos, né? Ele girou essa terra toda, até mesmo ele levou o evangelho na Babilônia, por muito tempo, ele serviu em todos os cantos, porque tinham judeus espalhados por toda a terra, toda a terra. Depois ele escreveu as epístolas. Então você vê que, porque nós somos tendenciosos, é por isso que muitas vezes nós caímos em erros, temos tendenciosos. Não, é o ministério de uma única pessoa, e só isso a gente cai nisso. Irmãos, nessa mesma época, quantos não faziam obra? O que você acha, Barnabé? Mesmo quando ele se desligou de Paulo, ele também foi fazer obra. Ele e João Marcos, foi fazer obra. Mais tarde, Marcos, ele ficou com Pedro na Babilônia, fazendo a obra, naquela região da Babilônia. Aí depois é que Pedro, no final do seu ministério, que Paulo chama ele. Então os irmãos estavam, a obra do Senhor, ou seja, a propagação do Cristo ressurreto em ascensão, irmãos, né? Era todo vapor, era um evangelho tremendo, né? E não vamos falar muito sobre o evangelho, sobre o ministério de João, porque foi um ministério bem adiante mesmo, logo após o ministério mas foram esses 3 vasos que Deus utilizou para levar adiante a economia de Deus no Novo Testamento. E João fecha, o livro de Apocalipse, pronto, fechou, está fechado. Você não pode acrescentar, você não pode. Por isso que é chamado de o ensinamento dos apóstolos. Fechou. E aí, irmão, sim, vamos voltar para esse versículo, porque por causa do tempo, e é muito precioso aqui, muito precioso. Eu mostrei para vocês, quando capítulo 1 é a preparação, capítulo 2 é o início da propagação, e também no capítulo 2 é o início do ministério de Pedro, começa no capítulo 2, onde nós temos aquela pregação. No capítulo 4, da mesma forma, onde nós temos aquela cura, né? E novamente a pregação. No capítulo 5 e vai. No capítulo 6, nós já vemos aí a escolha dos 7 diáconos, com evidência em 2, em Estevão, com aquele discurso tremendo. Depois ele é apedrejado, é morto, e a perseguição aumenta, né? Há uma perseguição muito forte na igreja de Jerusalém, onde todos são dispersos, menos os apóstolos, e entra em evidência no capítulo 8, que nós chamamos de o capítulo do Evangelho, onde nós temos muitos princípios que nos ensinam a pregar o Evangelho. E a evidência ali é quem? É Filipe. Filipe, o evangelista, ali no capítulo, né? E no capítulo 8, aí no capítulo 9, Saulo começa, mas na verdade, Saulo começa no início do capítulo 8. Como é que ele começa? Né? Onde ele assolava a igreja. Está vendo? De uma maneira negativa, era um perseguidor ferrenho, um perseguidor. Ele começa como um perseguidor, mas depois Deus o derrota,
e ele passa a ser um pregador. No capítulo 9, ele se torna um pregador. Meu Deus, como que um perseguidor ferrenho, maligno, se torna um pregador? Oh Senhor, se não for a vida de Deus, irmãos, né? Maravilhoso. Pronto, então, tem uma expressão, esse versículo 31, ele é demais, irmão, ele é demais. Eu não queria sair dele. Olha, acompanha comigo para você ver. Falou assim: a igreja, na verdade, tinha paz. Tinha paz. Por que fala a questão da paz aqui? Porque ela estava descansando em meio a toda aquela perseguição. Então, você lembra capítulo 8? No capítulo 8 ali, porque essa paz era uma paz interior, não era uma paz exterior, que estava tudo muito bem. Não, irmãos, quando há o desfrute, quando a igreja desfruta, e as igrejas desfrutam, pode chover canivete, entende? Aí, por exemplo, em meio àquela situação, quantos não foram presos, quantos não foram mortos, diante da perseguição, né, da religião, sobre os crentes, sobre a igreja? Mas a igreja tinha paz, era uma paz interior. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês maravilhosa aqui. Por toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz. Irmãos, quando você olha aqui, três províncias, a Judeia, ela fica, olha para você ver, a Judeia fica bem ao sul, ali em Jerusalém, no sul de Jerusalém, a terra, né? A Galileia fica no extremo norte. Você lembra aquele mapa que eu mostrei? E Samaria ficava bem no meio da Galileia, entre Galileia e Judeia. E agora observa. Os judeus da Judeia desprezavam os galileus, porque a Galileia era terra desprezada. E Samaria era uma terra rejeitada. Irmãos, o que o poder da vida fez, irmãos, é isso que me impressiona. Quando estamos na vida, Deus opera e faz juntar os desprezados e os rejeitados em um só. Porque aqui tem essa expressão, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Então, por que eles tinham essa paz interior? Porque caiu a barreira da separação, caiu a barreira, caiu a barreira do desprezo, caiu a barreira da rejeição. Agora o que mais me impressiona nisso aqui, porque aqui deveria ser, o termo seria, as igrejas na verdade tinham paz. Eu sempre falo para os irmãos, o que me impressiona na Bíblia são os termos. Por que eu falo aqui? Por que fala? Aqui fala a igreja tinha paz, na Judeia, na Galileia, Samaria. Pelo nosso entendimento, aqui seria as igrejas, no caso, que seriam locais, porque Judeia é uma província, Galileia é uma província e Samaria é uma província. E dentro dessas províncias havia muitas igrejas. Irmãos, a quantidade de santos que foram dispersos, e não somente isso, os apóstolos também fazendo a obra, muitas igrejas foram levantadas na Judeia. Muitas igrejas foram também levantadas lá no norte, na Galileia. E muitas igrejas foram levantadas em Samaria. Você lembra daquela mensagem que nós compartilhamos sobre Samaria? A rejeição, aquela volta que os galileus davam para chegar em Jerusalém, e aquela volta que os da Judeia fazia para ir para Galileia. Você percebe? Então, e quando Filipe saiu dali, pregou o evangelho ali, Pedro e João e todos os seus companheiros ainda pregaram o evangelho
em Samaria, em muitas aldeias em Samaria, muitos receberam o Senhor. Mas por que não é as igrejas? Aqui a igreja aqui está no termo universal, não está no termo local, o termo universal. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso o Espírito Santo registrou para mostrar, para provar a unidade, a unanimidade, onde caiu o desprezo, onde caiu a rejeição, onde a vida foi brotada, onde a vida reina. Quando a vida reina, a paz, irmão, mesmo que aí fora está destruído, mas quando há desfrute da vida, o que acontece? A paz. Mas não somente isso, novamente, esse edificando-se, ou seja, a igreja, embora tenha uma igreja, mas edificando-se, ou seja, as igrejas edificavam, e outra coisa, edificando-se e caminhando que no temor do Senhor, ou seja, eles tinham medo de fazer alguma coisa contrária a Deus. Eles queriam realizar a vontade de Deus, o temor a Deus. Viver uma vida temente a Deus é uma vida que rejeita aquilo que Deus proíbe, aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus não aceita, ou seja, o medo de ofender a Deus, o medo de desobedecer Deus, não pelo seu juízo, não por causa do seu juízo, mas por causa da sua santidade, por causa da sua glória, por causa do seu nome. Porque eles tinham medo na questão de tocar a santidade de Deus. Você vê, quando Moisés, ele bateu naquela rocha, irmãos, o que o Senhor falou para ele? Você não me santificou entre o povo. Está vendo? Então, ele fez aquilo sem temor. As igrejas aqui, que na verdade a igreja, né, em 3 províncias, a igreja aqui, eles caminhavam em quê? No temor do Senhor, ou seja, para glorificar ao Senhor, para santificar ao Senhor, santificar o seu nome. Agora, olha novamente, usa a expressão e no conforto do Espírito Santo. Por que o conforto? Irmãos, se a gente for, quando a gente lê, a gente não tem ideia, né? Irmãos, quanto esses irmãos não sofreram, tanta perseguição. Você imagina em Damasco, né? Saulo indo para Damasco, né? Como usa aquele versículo lá do capítulo 8, 3, assolava, ele já assolava a igreja, Você não vê, a gente não tem ideia o que esses irmãos passaram, mas irmãos, quando há o desfrute dentro da normalidade, o que acontece? O Espírito Santo conforta, independentemente do sofrimento, né, das perseguições que as igrejas sofreram, que os irmãos sofreram, o Espírito Santo estava consolando, e o resultado crescia em número. Agora, eu vejo que o mais importante dentro disso aí é porque eles viviam em unanimidade. Eu poderia continuar, eu só vou citar, né, o que Pedro fez a partir do versículo 32, né? Mas, irmãos, quando você olha esse termo, a igreja, porque entre as igrejas, entre eles, você imagina os samaritanos desprezados, tanto pelos galileus como pelos da Judeia, desprezados, agora são aceitos. Os galileus, eram os samaritanos rejeitados, e os galileus desprezados. Você imagina dentro de um único território, o território que era as divisas de Israel,
né? A divisa do mundo na época de Atos. Ali de Gaza até Gaza, na região dos filisteus, até mais em cima, né? Na Galileia. Meu Deus do céu, 3 províncias judaicas, podemos dizer, com esses problemas divisivos, problemas de separação, que é o que eu repito, a rejeição e o desprezo. Irmãos, agora como igreja, né, a paz, a unanimidade, tanto que o Espírito Santo registrou, talvez, eu acho que Lucas nem teve noção, né? Acho que depois que ele registrou pelo Espírito Santo, ele falou, meu Deus, igreja, talvez ele pode ter assim contestado um pouco com o Espírito Santo, né? Não pode ser igreja, tem que ser igrejas da Judéia, igrejas da Galileia, igrejas de Samaria. Igreja, irmãos, agora era uma só, era o corpo universal. É o corpo universal. Isso aqui é um quadro maravilhoso da unidade do povo de Deus, que é contrário contra a realidade hoje, que é o que Deus deseja, irmãos. Deus deseja registrar novamente a igreja universal, né? Aí fala assim, a paz na igreja, na Bahia, na São Paulo, na igreja, né? Entendeu? A igreja no mundo inteiro, a igreja universal, é o desejo de Deus, irmãos, é o corpo de Cristo. Isso aqui é uma evidência tremenda da unidade do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo, aí o Espírito Santo trabalhava confortando diante das perdas, confortando diante das perseguições, das atrocidades dos perseguidores, né, da atrocidade até mesmo dos principais da religião judaica. Eles desfrutavam a paz. Aleluia! Sabe por quê? Porque agora eram unânimes. Eu repito novamente, porque derrubaram a parede da separação, a que separava aquilo, né? Onde foi deixado de lado o desprezo e onde foi deixado de lado como fala que eu falei, um era desprezado, o outro era rejeitado. Onde a rejeição, irmãos, essa realidade primeiro precisa ser entre nós, né? Irmãos, nós precisamos ser um e dar testemunho dessa unidade. Se a gente dá testemunho da unidade, vai haver paz, vai haver o conforto do Espírito Santo, vai haver o temor do Senhor, né? Deixar de lado toda diferença, deixar de lado tudo desprezo, toda a maneira de e poder abraçar e cuidar uns dos outros, né? De cuidar dos irmãos, né? Isso é que o Senhor quer. Amém. Não é rico ou não é, irmãos? Esse versículo é rico ou não é? Eu estou babando até agora, estou babando, né? Amém. Tudo bem, então, depois a gente pode ver, né? E a partir do 32 eu já citei, ainda o ministério de Pedro, porque tem a cura de Enéas, aquele paralítico lá, né? E tem também eu não vou dizer ressurreição de Dorcas, né? Ela foi avivada, né? Ela foi avivada, então, mas de qualquer forma, ainda é o ministério de Pedro. Vamos entrar no capítulo 10, ainda é o ministério de Pedro. O 11 ainda é o ministério de Pedro, né? E por aí vai. Mas vamos levar conosco esse versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Assim, só ressaltando uma coisa. Porque aqui, irmãos, era onde as igrejas foram levantadas. Então, por que não dizer assim? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a terra. Por toda a terra. Porque as igrejas só estavam ali. Então, é a igreja universal, né? Louvado seja o Senhor. Ou seja, é o corpo universal de Cristo.
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, PC e número. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Temos que buscar essa unidade, a unidade do povo de Deus. Ainda temos esperança, ainda lutamos por isso, né? Mesmo que muitas vezes a gente não vê que é o fundo do poço, né? Mas se a gente buscar unidade, o Senhor vai nos dar paz um dia, e o Espírito Santo vai nos confortar. Amém.